Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo barra aula aqui da Escola do Designer. Hoje a gente aplicou essa textura, né, logo do Photoshop, ó. Olha a qualidade que a gente conseguiu chegar. Então a gente aplicou essa textura passo a passo, mostrei os macetes, mostrei o segredo que você tem que fazer para conseguir chegar nesse resultado de textura, tá? Mostrei o que realmente eu gostaria de ter aprendido lá no começo, quando eu queria aplicar texturas da maneira certa, de uma maneira profissional, mas de uma maneira rápida e direta. Então nessa aula você vai aprender a fazer essa mesclagem, tá? Então olha para vocês terem ideia como que era a logo. Deixa eu remover todos os objetos inteligentes aqui, aumentar o preenchimento de novo e tirar e resetar isso daqui, tá? Então reseta isso daqui. Tava assim e a gente conseguiu chegar nesse resultado, tá? E nesse resultado também mostrei três formas eu acho que eu mostrei de como que você pode fazer essa mesclagem. Então é isso, sem mais enrolação, bora pra aula. Beleza, pessoal, tô com meu Photoshop aberto aqui e a primeira coisa que a gente vai fazer, você vai ter que selecionar a textura que você quer fazer a mesclagem e, obviamente, o ícone que você quer ou a imagem que você quer. No caso, eu vou usar a logo do Photoshop para estar mesclando com essa textura, certo? A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai trabalhar um pouco nessa textura. Então, você vai converter em objeto inteligente a textura e vai abrir o filtro de câmera RAW. Certo? Aqui no filtro de câmera RAW a gente vai mexer em algumas configurações importantes para a gente conseguir melhorar a qualidade da mesclagem que a gente vai fazer com o ícone na textura, certo? Então a gente vai aplicar a textura, essas configurações são próprias para textura, certo? Aqui em contraste a gente vai colocar 25, beleza? Em sombra a gente vai colocar -15, em realce a gente vai pôr 25, beleza? Aqui em textura a gente vai pôr 30, tá? A gente vai pôr 30 para deixar mais vivo a arte, certo? E aqui em detalhe, a gente vai aumentar a nitidez em 5, tá? Cuidado para não alterar tanto. Eu recomendo você ficar mais ou menos entre o meio termo dessas aqui que eu tô mostrando para vocês, certo? Feito isso, você pode clicar em OK, tá? Então olha a diferença do filtro de câmera RAW, a gente conseguiu deixar mais vivo. Então quando você for aplicar o filtro de câmera RAW, a intenção tem que ser essa, você conseguir deixar mais vivo, mais nítido a sua imagem. É isso que você tem que fazer na imagem da textura que você quer aplicar, certo? Agora, nessa imagem do ícone, a gente não vai mexer em absolutamente nada, tá? Se o seu ícone... É muito importante, pessoal, o seu ícone também tá bem nítido, tá? Então, como eu tô trabalhando com um ícone branco aqui, ele já tá bem branco, mas sempre é importante você deixar ele o mais branco possível, se for um ícone, tá? Beleza. Então aqui agora a gente já tá com tudo bem nítido, ó. A textura tá bem nítida, a logo tá bem nítida, e agora que vai começar a mágica. Você vai dar 2 cliques sobre a imagem que você quer mesclar com fundo, beleza? Então, 2 cliques sobre ela, você vai abrir essa opção aqui, ó, opções de mesclagem, tá? Eu vou posicionar certinho aqui pra gente conseguir visualizar em tempo real essa mudança, beleza? Deixa eu só diminuir aqui um tamanho um pouquinho, vai ficar mais ou menos assim, ó. Beleza. O que a gente vai fazer? A gente vai, segurando o Alt, a gente vai poder fazer isso aqui, tá vendo? E aqui que tá o macete. Muitas pessoas vêm aqui e caçam o modo de mesclagem por aqui e aplica. Então muita gente utiliza até o sobrepor. Cara, ficou horrível, tá? Primeira etapa, 2 cliques sobre ela, vai abrir essa opção aqui, que é estilo de camada. A gente vai vir aqui opções de mesclagem. Aqui em opções de mesclagem, nessa camada subjacente, você vai segurar Alt e vai puxar essa setinha aqui, ó. E quanto mais eu puxo, mais ele meio que mescla os dois. Então olha já o resultado que a gente consegue ter só fazendo isso, ó. Tá vendo? Então quanto mais eu deixo, mais ele vai se misturar com o fundo. Aí não tem segredo, é você realmente achar um meio termo que vai ficar bom, tá? É realmente você achar um meio termo que vai ficar bom. Só que tem umas partes aqui que tá muito branca, tá vendo? Então a gente tem que corrigir isso também, beleza? Então aqui, ó, você faz a mesma coisa. Segura Alt, você consegue soltar e aí você vê se encaixa na sua textura ou não, tá? Então, por exemplo, aqui, se a gente puxar da parte preta para o branco, a gente vai fazer mesclagem de cima para baixo. Se a gente fazer ao contrário, vai ser justamente ao contrário, tá vendo? Então, eu posso puxar aqui do preto, ó, segurando o Alt, opa, que ele vai fazer essa mesclagem também, tá vendo? Ó? Então aqui, pessoal, é muito de imagem para imagem e teste para teste. Você tem que ir fazendo o teste e vendo qual que vai se aplicar melhor, tá vendo? Ó? Eu, particularmente, nessa aqui eu nunca mexo, que é a camada atual. Eu sempre mexo nessa aqui, ó, camada subjacente. Aí você vai mexendo e vai configurando, tá vendo? Então, quanto mais eu puxo esse aqui, o preto vai sumindo, ó, onde tem sombra, tá vendo? Ó, aqui tem sombra e aqui tem sombra. Tá vendo que como eu vou passando pra direita, ele vai sumindo, ó? É exatamente isso. No branco é a mesma coisa, tá? Então, eu gosto de deixar aqui mais ou menos entre 130, eu vou deixar nessa imagem, ó. Tá vendo como é que ficou interessante? Aí aqui em modo de mesclagem, você pode tentar procurar algum que fique legal, tá? Ó, o sobrepor fica muito ruim. A gente pode... Ó, esse aqui ficou interessante, ó.
luz mais clara, mas não muda nada também, né? Ou a gente caça um modo de mesclagem que talvez se encaixe. Se encaixar, beleza. Mas é bem difícil ter um modo de mesclagem que faça sentido. Aqui nessa imagem específica não tem nenhum, tá? Então eu vou deixar sem nenhuma mesmo. Aqui a gente consegue mexer na opacidade. Então se eu quiser abaixar um pouquinho, aumentar um pouquinho, eu consigo também por aqui. E aqui a opacidade do preenchimento. Então se eu abaixar, ó, a gente vai meio que abaixar a opacidade dele, tá? Então eu vou deixar aqui mais ou menos em uns 85%, tá vendo? E aqui eu vou deixar mais ou menos entre 135. E pronto. Olha a qualidade dessa aplicação de textura, cara. Realmente parece que tá no pano, tá? Aí, pessoal, vem alguns segredos. Por exemplo, se a textura ela tiver meio que em perspectiva, você coloca a imagem em perspectiva, tá? Então tem esses macetes. Aqui você pode tentar fazer uma coisa. Você pode vir aqui, duplicar esse elemento. Eu vou tentar fazer dessa forma. Não sei se vai funcionar, tá? Você vai dar um Ctrl T e você vai aumentar. Aumentando, você vai vir aqui em filtro, desfoque, tá? E vai vir em desfoque gaussiano. Você vai aplicar... Coloca aí 50 de desfoque de gaussiano, tá? Aí você dá um Ctrl T, diminui, põe no tamanho que tava o outro, ó. Tá vendo? Mais ou menos assim. Você põe ele embaixo e você tira o preenchimento. Para meio que o branco, ele sair um pouco do quadradão, tá vendo? Ele meio que sair um pouco do quadradão. Tá vendo? Então fica interessante você fazer isso também. Tem outra opção também, que é você fazer direto nesse. Então você vem aqui, desfoque gaussiano. Só que daí você vai deixar pouquinho, né? Você vai deixar 2, 5, só para ele ter essa mesclagem aqui, ó. Aí o que você faz? Você clica em OK, vem aqui no filtro inteligente, ó. Com a ferramenta gradiente, você no radical, você puxa de dentro para fora. Para tirar o efeito. Opa, não reverter não, deixa no normal. E você vai puxar de dentro para fora. Para quê? Para você manter o efeito só nas bordas. Tá vendo? Então você mantém o efeito só nas bordas e não deixa o efeito no meio. E olha a qualidade disso. Tá? Absurdo. Então é esses macetezinhos que vocês têm que saber para ficar bem parecido, saca? Então olha a diferença com esse efeito, com o efeito de desfoque e sem o efeito de desfoque. Olha isso. Com o efeito de desfoque, sem o efeito de desfoque, com o efeito de desfoque. Tá vendo que ele meio que quebra essa linha reta? E é isso que deixa interessante, tá? Isso que deixa interessante na sua mesclagem, ó. Fica realmente, dá pra ver muita diferença. Absurdo. Minha Siri ativou do nada aqui. Então, pessoal, esses macetezinhos que você tem que ter, tá vendo? Aí é só realmente você ir, se você quiser algo bem profissional, cada vez você ir adicionando e fazendo cada ajuste. Então aqui a gente consegue, por exemplo, ó, mexer na camada subjacente do cinza, do vermelho, do verde, do azul, né? Do RGB padrão. Então, pessoal, é assim que a gente consegue fazer mesclagem, aplicar textura de forma profissional no Photoshop. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, uma aula bem curta, direta, mas objetiva e mostrando o real processo, o real passo a passo de como que você vai fazer para aplicar essa textura de forma profissional aqui dentro do Photoshop. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Meus meios de comunicação vai estar tudo aqui embaixo, meu WhatsApp, Instagram, tudo aqui embaixo. O grupo VIP também vai estar aqui, tá? Caso você queira receber material exclusivo, enfim, aulas exclusivas, o primeiro link da descrição é o meu grupo VIP. Eu te convido a você participar dele, certo? É isso, sem mais enrolação, nós se vê no próximo vídeo.